Olá, muito bem-vindos. Eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana. É uma alegria estarmos juntos hoje, um debate super relevante. Nessas reflexões para o mundo pós-pandemia, há muito motivo de preocupação com a educação, particularmente com esse tema complexo da volta às aulas presenciais, o uso da educação remota. Tudo isso tem ocupado as nossas preocupações cotidianas e também nossos debates. E hoje, o mundo pós-pandemia pode nos oferecer uma notícia boa, que é a aprovação do Fundo do Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica no Brasil, e também tem o nome de valorização dos profissionais de educação. Então, na semana de agosto, o Congresso Brasileiro, ao longo de agosto, votou com resultados extraordinários, né? Na Câmara, o Fundeb foi aprovado por 499 votos contra 7. Muito importante registrar isso, né? A adesão da Câmara, o apoio ao novo modelo de financiamento da educação brasileira. E no Senado, recebemos um resultado extraordinário de 79 votos a favor, contra 0. Portanto, é importante que a gente registre esse movimento, esse esforço do Congresso brasileiro em aprovar uma medida extraordinária que vai impactar a educação brasileira por longo tempo, né? Impactar como? Essa é a conversa de hoje. Então, nós vamos trazer aqui duas pessoas que conhecem profundamente, né? Então, eu queria convidar, em primeiro lugar, a Marisa Abreu. Marisa já foi secretária de Educação, é assistente legislativa, conhece muito. Olá, Marisa, bem-vinda, alegria, obrigado por aceitar. Bom dia, muito obrigada pelo convite, me sinto super satisfeita de estar aqui interagindo com vocês. E a Marisa conhece tudo da conta, ela já foi secretária estadual, assessora legislativa, tivemos muita convivência, eu admiro muito a maneira como a Marisa se porta, a atitude argumentativa. A Marisa é boa de debate, conhece profundamente o problema, então é a pessoa que pode... O problema, não é, no nosso caso, ela conhece a solução, né? Porque ela faz a formulação do Fundeb. Também está conosco Romeu Caputo. Romeu já também trabalhou em Secretaria Municipal de Educação, foi presidente do Fundo Nacional de Educação da FNDE. Olá, Romeu, como vai? Tudo bem? Bom dia, André. Bom dia, Marisa. Uma alegria imensa revê-los e participar desse debate. Então, o Romeu também pode nos ajudar, que ele conhece profundamente. E, felizmente, está conosco Miguel Thompson, nosso diretor acadêmico da Fundação Santiliana, que está contente porque aprovamos um financiamento, né, Miguel? Dessa vez é para festejar, né? Estou feliz da vida. Bom dia, Marisa. Bom dia, Romeu. Vamos ver o que a gente faz com essa aprovação, né, André? Eu queria, então... Bom, quem nos acompanha é a Beatriz Maia, a Bia, que está lendo os comentários das redes sociais e nos trará questões. Então, a gente pede às pessoas que, por favor, contribuam, coloquem questões. Nós, educadores, precisamos conhecer melhor o que é o Fundeb e os desafios que vêm pela frente. Então, nós combinamos que, num primeiro momento, a gente vai conversar um pouco o que o Fundeb trouxe, né, de já conquistado, e depois debater um pouco as dificuldades, os desafios da implementação. Tem uma primeira pergunta, quer dizer, eu espero que vocês estejam bem, Romeu, Marisa, preservados dessa pandemia tão ameaçadora, mas tem uma dúvida que eu acho que todo mundo que acompanha meio de longe a política, mas acompanha, né, queria entender. Foi uma vitória extraordinária do Fundeb, né, e do movimento social que defendeu, o Todos pela Educação, a campanha, o Concede, a Undime, a universidades, pesquisadores e o próprio Congresso, né? Então, eu queria perguntar para Marisa, como é que a que você atribui essa vitória tão importante da aprovação de uma emenda constitucional que tem que ter 2 votações na Câmara, 2 no Senado, que implicam em mais recursos da União para a educação básica? Daqui a pouco você vai nos explicar como. O que você atribui politicamente essa vitória no momento em que a gente não tem ministro da Educação, em que o governo federal já se pronunciou diversas vezes contra as universidades, enfim, contra o processo da ciência, contra o conhecimento, e foi uma vitória maravilhosa, e parabéns pela sua participação nela, né? Olha, eu acho que representa uma maturidade da sociedade brasileira e do Congresso Nacional, né? A compreensão, o consenso
da importância que esses fundos, primeiro o Fundef lá, que foi aprovado em 96, com vigência até 2006, e aí o Fundeb, o atual Fundeb, que começou a valer em 2007 e termina no dia 31 de dezembro desse ano. Então, essa aprovação, debate que levou mais de 5 anos no Congresso, e essa aprovação expressiva demonstra a compreensão de todos os atores do debate na área da educação da importância desse fundo. Ele é fundamental. Se ele acabasse dia 31 de dezembro e não sobrevivesse a partir de 1º de janeiro, seria um caos no financiamento da educação básica pública brasileira, porque o grande mérito do Fundeb é que ele faz uma redistribuição de parte dos recursos vinculados para a educação entre o Estado e os seus municípios, e depois diminui a diferença entre os estados, de valor disponível por aluno entre os estados, em função da complementação da União. Olha, para dizer de uma forma simples, para as pessoas entenderem, a nossa Constituição diz que no mínimo 25% da receita resultante de impostos devem ser aplicados em despesas de manutenção, desenvolvimento e ensino. Só que a gente diz assim, 25% de pouco é pouco, 25% de muito é muito. Antes da existência sem a existência do Fundeb, em 2015, para vocês terem uma ideia, a variação de valores que os municípios teriam para gastar com a educação, para aplicar em educação, seria R$ 572 no município do Maranhão para R$ 57 mil no município de Minas Gerais. Olha um absurdo, R$ 600 para R$ 57 mil. O Fundeb diminui essa diferença, embora ele ainda fique muito grande. E por isso a necessidade de um Fundeb permanente e aperfeiçoado, que foi isso que a gente conseguiu fazer. Exatamente. E bom exemplo, né? Essa diferença pode encurtar e, portanto, aquilo que a Constituição promete de igualdade de acesso à educação se traduza também em um financiamento igual, né? Isso, mais equidade no financiamento, é isso que a gente quer. E, Romeu, você assistiu de um lugar muito especial o debate do Fundeb, né? Porque você também já presidiu o FNDE, conhece a conta lá por dentro, né? A que você atribui essa importante vitória, essa quase unanimidade, enfim, esse apoio tão expressivo no Congresso brasileiro? Eu vou polemizar, acho que Marisa vai concordar, mas assim, a gente que participou do Fundeb em 2006, a gente teve um Fundeb capitaneado em 2006 pelo governo, né, pela área econômica do governo, pela área educacional. E depois, óbvio, o Congresso Nacional, o movimento das fraldas pintadas, conseguiu colocar a educação infantil, e foi uma vitória. Agora, neste ano, incrivelmente, aí a gente que... André também trabalhou muito nisso, os formuladores de política, implementadores de política da educação no governo federal foram completamente ausentes, e isso foi fundamental. Parece ser contraditório, mas infelizmente não é. Me parece que até nos momentos finais, quando o governo federal chega com a proposta dos 23%, nós que somos do campo educacional, acho que ninguém acreditava que aquilo ali estava acontecendo. Não vou chamar de amadorismo, que quem sou eu para dizer isso do governo federal, mas o governo federal, de certa forma, não participou hora nenhuma, e isso foi muito bom. Isso colocou um papel para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional soube, de forma brilhante, compatibilizar isso, que é o interesse nacional, que é a participação da contribuição no financiamento da União, para além do desejo, digamos assim, ou da participação da União. Então, eu diria que quem contribuiu muito para o Fundeb que a gente está hoje foi a não participação do governo federal. E o Congresso Nacional assumindo o seu papel. Isso é interessante, Romeu, se destacar, porque eu acho que a Marisa também acompanha esse movimento, né, com a CNM e outras áreas de atuação. Essa ausência do MEC parece ter criado um espaço de protagonismo para os secretários estaduais e municipais de educação e para o próprio Congresso, né? Marisa, como é que você comentava há pouco as distorções que o modelo atual ainda provoca, ainda que ele seja razoavelmente equitativo, mas ele ainda tem efeito de provocar ou de manter desigualdade, vamos pensar assim, né? Elas não são superadas. Mas o novo modelo, a partir do ano que vem, dali para frente, pretende enfrentar com mais precisão e foco as desigualdades
de financiamento nos municípios do mesmo estado. Como esse processo vai se dar e que impacto você acha que vai ter para os estudantes? Olha, primeiro deixa eu fazer um comentário em relação ao que o Romeu colocou, com o que eu concordo. Olhem a diferença, eu sou professora de história, viu? Então eu tenho essa pretensão sempre de retomar o processo. O Fundef teve só uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional que foi originária do Executivo. No Fundeb já tinham várias tramitando, mas o debate só esquentou quando o Executivo mandou a sua. Ele mandou em 2005 e a emenda constitucional foi promulgada em 2006. Dessa vez não teve proposta de emenda constitucional do governo federal. O Executivo não participou do processo como participou nos dois momentos anteriores, né? As emendas constitucionais que foram apreciadas foram todas de iniciativa de parlamentares. A da Câmara terminou sendo aprovada primeiro e o Senado concordou em não apreciar as que haviam sido apresentadas lá e referendar o relatório da Câmara. E o governo federal, como sempre, viu, André? Olha, vamos lá, para juntar os dois pontos. O novo Fundeb mantém a mesma lógica do Fundeb atual, que significam 27 fundos estaduais de natureza contábil e a mesma cesta de recursos. Então, se toma um conjunto de uma parte dos recursos vinculados e se redistribui dentro de cada estado brasileiro, entre as redes públicas todas, incluindo a estadual e as municipais, pela matrícula, com os chamados fatores de ponderação. Então, o aluno da creche é um valor maior do que o aluno dos anos iniciais, o aluno do ensino médio é maior, a educação integral, a jornada integral maior que a parcial, e por aí lá vai, né? E há uma complementação da União, que hoje, desde de 2010, corresponde a 10% do total da complementação, da contribuição ao Fundeb dos 27 fundos estaduais, e essa complementação da União é direcionada para quem tem um valor mínimo por aluno, considerando os recursos do seu fundo, menor. Hoje, a complementação da União, durante toda a vigência do Fundeb, ela tem sido destinada basicamente para 9 estados brasileiros, que são os que têm menos recursos e, portanto, um valor menor por aluno, né? São 7 do Nordeste brasileiro, menos Sergipe e Rio Grande do Norte, e 2 da região Norte, Amazonas e Pará. Estranhamente, viu, André, no ajuste da complementação da União realizado em abril desse ano em relação ao Fundeb de 2019, o Rio de Janeiro recebeu uma parcela de complementação da União também, né? Mas foi um caso isolado, só isso, só uma vez isso aconteceu. Há coisas que só no Rio de Janeiro. Hã? Há coisas que só no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro, é estranho, né? Bom, mas vamos lá. Deve ser que os royalties não entram na cesta do Fundeb, né? Então deve ser que era de receita mesmo. Bom, agora qual é a grande novidade do novo Fundeb e onde termina sendo assim sempre? O debate foi concentrado no percentual da complementação da União e em como essa complementação seria distribuída. Então, hoje é 10, teve proposta de 50, teve proposta de 40, minutas substitutivos da relatora na Câmara tiveram 40, depois baixaram para 30. Aí o parecer de plenário que ela apresentou, que a deputada Dorinha apresentou no dia 17, tinha 20% de complementação. E todo mundo já tinha concordado com os 20%. Né? Foi feita uma reunião informal, por meio digital também, da Comissão Especial da Câmara no dia 10 de julho, que durou 3 horas e meia, participou todo mundo, e todo mundo dizia assim, olha, eu discordo do ponto tal, mas isso é o possível nesse momento. O outro dizia, eu discordo do outro ponto, mas esse é o possível nesse momento. E todo mundo já tinha concordado com os 20%. Aí o governo federal entra na negociação, eu tenho dito, Romeu, na prorrogação do segundo tempo, aí ele resolve apresentar uma proposta no dia 17 de noite, que foi divulgada pela imprensa no dia 18, se estabelece uma negociação e a relatora apresenta uma segunda minuta de substitutivo, que foi aprovada no plenário da Câmara, que a gente conheceu no dia 21. Então, tem alguns pontos ali que não foram objeto de debate nos 5 anos anteriores, porque foi uma intervenção do governo federal no momento final. E olhem que engraçado, vocês devem lembrar disso do debate pela imprensa.
O que o governo federal queria, pelo que entendi eu, o Ministério da Economia queria, era uma parte da complementação da União para o programa Renda Brasil. Por que isso? Porque a complementação da União ao Fundeb está fora do teto de gastos da União pela emenda constitucional do teto de gastos do governo do presidente Temer. Então, eles queriam isso. Ora, não pode. Dinheiro do Fundeb é para educação escolar. Não pode ser para, por mais meritórios que sejam esses programas, eles têm que ter outra fonte de recursos. Não pode transferir dinheiro do Fundeb para as famílias, né? Aí, nessa negociação final, olha, Romeu, é incrível. O governo federal terminou dando 23% quando todo mundo já tinha aceito os 20%. Olha que incrível. Pelo que eu entendi, essa negociação foi conduzida pelo Palácio do Planalto. Eu não acredito que o ministro Guedes tenha ficado muito faceiro com esse resultado final. Todo mundo tinha aceitado 20%, o governo federal termina concedendo 23%. E aí, a grande vantagem desse novo Fundeb é que essa complementação que cresce de 20% para 23% progressivamente ao longo dos próximos 6 anos, o ano que vem é 12%, em 2021 é 15%, depois 17, 18, 17, 19, 20, 23, tá? 21, 23, ela vai ser distribuída por 3 mecanismos diferentes. Então, os primeiros 10%, como é hoje, vai para aqueles estados que têm menor valor por aluno, para todos os seus municípios. A grande questão que a gente sempre discutiu, com base em estudos feitos pelo MEC em 2015, coordenados pelo professor Binho, com base em estudos feitos pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara, é que quando a complementação da União vai assim, do jeito que ela vai para município rico nos estados do Nordeste, que não precisaria ter complementação. O maior exemplo é São Francisco do Conde, né? Que tem um enorme retorno de ICMS e ainda recebe complementação da União. Então, continua sendo assim, os primeiros 10%. Agora, 10,5%, que começam com 2% ano que vem, vão ser alocados pelo que se convencionou chamar valor aluno ano total. Então, vai se considerar o valor do Fundeb, que dentro do estado é o mesmo em todas as redes públicas de ensino, mas vai considerar também o que cada ente federado tem fora do Fundeb para aplicar também em educação. Então, quem tem um retorno de ICMS muito grande, tem um valor aluno ano total maior do que quem tem quase nada de retorno de ICMS. As capitais e os municípios grandes, que têm uma arrecadação significativa de ISS, Imposto sobre Serviços, ou de IPTU, que todo mundo que tem propriedade paga, esses impostos municipais não entram na cesta do Fundeb, mas também tem que aplicar 25% em educação, certo? Então, eles têm um valor aluno ano total. Aí, o valor aluno total maior. Então, essa segunda parte da complementação da União vai pelo VAT, ou seja, vai chegar em municípios pobres de outros estados brasileiros, não só daqueles 9. Agora, pelos estudos feitos pela consultoria da Câmara, de Orçamento e Fiscalização Financeira, por exemplo, no Rio Grande do Sul não vai chegar em município nenhum. Em Santa Catarina vai chegar em 8. Santa Catarina tem 295 municípios. Em 8 no ano de 2026. Em São Paulo, vai chegar em 1 no ano de 2026, que tem 645 municípios. No Rio de Janeiro, que tem 92 municípios e que recebeu um ajuste, uma complementação da União no ajuste de abril desse ano, começa com 0 município, 1 município, 6 municípios, e no ano de 2026, 9 municípios. Justamente de uma questão de justiça social, esses recursos da União também vão ser direcionados predominantemente para os estados do Nordeste, para os estados da região Norte, menos Amapá e Roraima, porque eles têm recurso em quantidade grande lá, em função de serem ex-territórios, de terem um repasse da União ainda maior do que a média nacional. A Minas Gerais, porque Minas a gente sempre tem aquela compreensão de que a metade sul de Minas é sudeste, a metade norte de Minas tem indicadores econômicos e sociais próximos do Nordeste, então um número significativo de municípios de Minas vão ser beneficiados, e no Espírito Santo também. O Centro-Oeste também não será muito beneficiado.
E a terceira parte da complementação da União, que corresponde a 2,5%, e que só começarão a ser alocados em 2023, deverão ser atribuídos, deverão beneficiar entes federados que demonstrem evolução de indicadores de atendimento e de resultados educacionais, de aprendizagem, né? Vamos ver como é que a lei de regulamentação trata disso. Não é muito fácil. Então, a grande vantagem do Fundeb aumenta a complementação da União e aumenta o efeito redistributivo da alocação de parte desses recursos federais, diminuindo ainda mais a desigualdade no volume de dinheiro disponível entre os entes federados para aplicar em educação básica pública brasileira. Poxa, ótima explicação. A Marli Vitor já comentou, a Marisa está explicando de maneira muito clara o Fundeb. Obrigado, a classe educacional agradece. Eu queria convidar o Miguel. Miguel, tem uma inovação na nova do Fundeb, né, que ele claramente fala, não mais no profissional do magistério, mas dos profissionais da educação. A gente tem conversado bastante essa visão da escola como uma complexidade de talentos, né, com funções que se complementam. Como é que você vê a inclusão dos profissionais da educação do Fundeb? Que você pode trazer para a comunidade escolar? Bom, na verdade, a gente tem na escola uma série de profissionais, né, que são fundamentais para o processo educativo, né? E então essa distribuição do orçamento para esses profissionais também é muito importante. A questão básica é que muitas vezes a escola, o município, na verdade, paga quase tudo que tem para o professor, né? Então não é que também está aumentando muito, vai aumentar para 5.600 per capita aluno, né? E isso melhora muito. Mas a questão é que há muitos municípios que têm problemas, né? Que há uma defasagem de pagamento. Então, junto com o Fundeb, evidentemente tem que vir na implementação um processo de gestão, né? Não é que eu acho que tenha muito dinheiro sendo jogado fora, mas a gente precisa trazer profissionais de fato, né? As escolas, às vezes, têm diretores que são indicados politicamente e que não representam o educador que a gente tem na cabeça, né? Então, é importante que sim, que o dinheiro seja distribuído para todos os profissionais, mas que, de fato, a gente profissionalize o setor, evitando esses processos de indicação, que muitas vezes são indicações políticas, principalmente dos diretores, né? E a partir desse processo de administração bem feita, já com uma remuneração melhor a todos, possivelmente a gente vai ter um resultado muito melhor, viu, André? Não, falhou um pouco, não sei se falhou só para mim, mas falhou um pouco, então, mas eu entendi que é seu argumento da profissionalização. A minha preocupação básica é que a gente também não coloque a escola como um cabide de empregos e que traga profissionais que, de fato, vão entregar para a sociedade o valor que ela precisa. Principalmente a questão dos diretores das escolas, porque os diretores das escolas é que vão organizar toda a estrutura. Então, é evidente que eles precisam receber mais, mas os profissionais têm que estar entregando valor para a sociedade. Romeu, você já conhece o funcionamento do sistema educacional em diferentes níveis, município, estado, trabalhou na União, enfim, você tem muita visão. Como você avalia que essa elevação de recursos necessária, porque a gente conhece o Censo da Educação Básica Brasileira, a precariedade de diferentes redes de ensino, a questão mesmo do piso salarial nacional não é ainda uma realidade, há complicações, eu já conversei muito com a Marisa sobre isso, quer dizer, não basta você botar um piso se você não tem uma carreira, e essa carreira não é compatível com o valor inicial do piso, enfim, há muitos temas complexos aí dentro. Mas, Romeu, como é que você acha que, ali para perto da escola, essa elevação de recursos,
Para a carreira docente, por exemplo, que impacto você acha que isso pode ter? Esse novo Fundeb? Eu acho que o Miguel, André, e em especial a Marisa, colocaram muito bem, e aí, dialogando com a minha primeira intervenção, eu acho que a não participação, digamos assim, a omissão do MEC e do governo federal, de certa forma, na emenda constitucional, permitiu que a emenda constitucional se tornasse esse instrumento vigoroso que se tornou, com 23% de contribuição da União. Outros temas que a Marisa não trouxe pelo tempo, mas assim, o fato de ter mantido a proibição do uso do salário e educação do governo federal para complementação é um ganho que eu, sinceramente, não imaginava que fosse ser mantido. Então, assim, negociar com o Guedes é muito bom, assim, eu acho que ele é bem compreensivo. Permitir só 30% do MDE também, acho que foram extremamente um ganho gigantesco. Então, se na emenda constitucional foi bom a não participação dos técnicos do governo federal, na regulamentação eu já acho o contrário. Eu acho que é fundamental a participação deles e dos formuladores e implementadores de municípios, de estados, que é isso que nós estamos falando. Por quê? Porque é aqui que vai entrar a engenharia que vai garantir com que esse dinheiro, de fato, chegue a melhorias, seja de infraestrutura escolar, seja de salário. Eu dou um exemplo, eu acho que a Marisa já me ouviu dar esse exemplo, mas é um exemplo paroquial meu. Eu trabalhava na prefeitura de Belo Horizonte e o sindicato tinha uma manifestação gigante para tirar os aposentados do cômputo dos 25%, no caso de Belo Horizonte era 30%. E lá os aposentados entravam na conta. Isso há 20 anos atrás. Bom, eu falava o seguinte, olha, gente, de repente, para nós, do ponto de vista contábil, seja melhor manter os aposentados, porque o fundo previdenciário nosso hoje é muito pequeno, a gente contribuía só com 6%. E se a gente criasse o fundo previdenciário como eles queriam, a conta podia ficar maior. E, de fato, aconteceu isso. A prefeitura acabou criando um fundo previdenciário que colocou 11% de contribuição do empregado, 22% de contribuição da prefeitura, e isso comeu 33% do orçamento da educação. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o desafio nosso na regulamentação, ele não é trivial, porque a gente tem uma expectativa muito grande. Mas, se a gente frustrar essa expectativa na regulamentação, e aí aqui já dialoga a Marisa, que é uma profunda conhecedora, um dos dispositivos que está colocado é a disponibilidade de recursos. O que a gente tem visto hoje nos governos estaduais, e isso é o tema do dia lá na Assembleia Legislativa de Minas, por exemplo, que é a criação, em Minas hoje está se votando, a criação de uma contribuição extraordinária para o Fundo Previdenciário. Ora, a gente acabou de aprovar na emenda constitucional que não pode pagar aposentado com o dinheiro do Fundeb. Mas a gente tem que saber que o nosso pessoal especial da área orçamentária, da área financeira, é bem criativo. Se a gente tira o aposentado, mas se a gente permite a criação de expedientes como este, de se colocar uma contribuição extraordinária, ou mesmo o que está acontecendo, já aconteceu aí em São Paulo, né, que é a participação do funcionário com 14% e a prefeitura com 28%. Então, aqui já imagino que essa nossa live poderá chegar a algum formulador do Congresso Nacional. Me parece que na discussão de disponibilidade, Marisa, Miguel e André, a gente deveria tratar a disponibilidade descontada da questão previdenciária. Porque se a gente não tirar a questão previdenciária, a gente tem um risco dos formuladores começarem a trazer, como aconteceu aí em São Paulo, por exemplo, que hoje você pegar 42% do custo, né, de pessoal, vai para a Previdência. E isso quem paga é a educação, a parte dela, obviamente. Então, eu diria assim, tem muita oportunidade de ganho, mas a gente tem que ser muito rigoroso. Outro assunto, para terminar, que eu reforçando a discussão da regulamentação, e eu acho que a gente tem que, concordo totalmente com a Marisa, regulamentar para esta lei
Porque, por exemplo, um artigo que eu acho que é sensacional, mas que ele tem um risco inerente gigante, que foi atribuir do VAT, dos 10,5% que a Marisa colocou, 15% para despesa de capital. Ora, seguramente quem estava formulando não pensou desta forma, pensou em investimento, em melhoria, em melhorar as condições. Quando a gente diz despesa de capital, a gente está dizendo o seguinte: é comprar o ônibus novo, é fazer a escola nova. Marisa foi secretária do Rio Grande do Sul. Julinho, Parobé e escolas gigantescas que precisam ser recuperadas, reformadas ou mesmo revitalizadas, não poderão entrar nesses 15%, porque esses 15% é despesa de capital. Então, a gente vai começar a ter um problema que a gente não tem, que a gente não tem hoje, que é uma contabilização disso. Então, eu acho que a gente tem que, na regulamentação agora, ser bem criterioso. Eu acho que está muito correto em regulamentar partes, que é o que está se fazendo, e trazer para o debate os principais atores do nível federal. Porque, ao regulamentar nível socioeconômico, a questão da capacidade de arrecadação, a discussão da disponibilidade de recursos, tem um ator que eu acho que seria extremamente bem-vindo, que ele é preservado, que é o TCU. Que aí a gente coloca toda a responsabilidade no INEP, e nós sabemos que o NSE, por exemplo, não está na EJA, André. Não existe NSE para EJA, não existe NSE para creche, não existe para a escola do campo. Então, a gente precisa trazer outros atores para a gente garantir com que os ganhos que estão lá se efetivem. Porque, senão, a gente corre, e aí eu posso reformular a minha participação inicial de talvez acreditar que o pessoal da Fazenda foi tão benéfico que eles podiam estar com outras intenções, e eu, como bom mineiro, sou desconfiado, pode ser que eles estejam com outras intenções, e eu não gostaria que a gente tivesse esses ganhos perdidos agora na hora da implementação. Muito bom, muito bem ponderado. Eu vou chamar a Beatriz, mas antes eu acho que eu tenho que fazer aqui um registro importante, né? Agradecer à professora Dorinha pelo trabalho grande que fez, ao senador Flávio Arnes também pela condução no Senado, e essa convergência também hoje para a lei de regulamentação, ao deputado Rodrigo Maia, que eu acho que teve um papel muito importante de entender e levar adiante, ao senador Alcolumbre, que preside o Senado. Enfim, a gente ouve tantas queixas do Congresso brasileiro e é muito importante reconhecer o seu papel nesse momento decisivo para a educação brasileira. Haverá outras etapas e, como diz o Romeu, um bom mineiro, é bom manter um olho no padre, outro na missa, porque muitas coisas acontecem. Então, a Beatriz Maia, que nos acompanha, lendo e sintetizando a conversa das redes sociais. Bom dia, Bia, tudo bem? Novidades para nós, questões para nós? Bom dia, André. Muitas perguntas aqui, né? Bastante gente nos acompanhando aqui para entender esse assunto que é tão complexo, né? Estamos também tentando destrinchar e acho que a conversa está muito boa. O nosso público formado majoritariamente por professores, né, e por profissionais da educação, queria saber um pouco sobre como que vai acontecer essa valorização dos professores. A Filomena Costa traz uma questão, diz ela que é a pedido de uma professora da zona rural, sobre correção de salário em municípios onde o salário é muito abaixo da média. A Solange Acácio pergunta se tem alguma mudança positiva na valorização do professor. A Maiana Silva do Nascimento quer saber sobre as gratificações, se elas contemplam o coordenador pedagógico. E logo no começo, a Solange Ferreira, bem no comecinho da nossa conversa, pondera nesse tema uma questão que eu achei muito interessante, que ela diz o seguinte, que quando se fala na valorização dos profissionais da educação, está se falando só do professor. Então, ela vai lembrar, e o restante dos profissionais de apoio, né, que compõem a escola, não tem valor? Isso também está no Fundeb? Então, o que eu vou propor para vocês é falar um pouco do professor e lembrar de toda a comunidade que faz a escola.
Poxa, obrigado, Bia. Então, temos uma questão, primeiro, compreender a terminologia com que a legislação contemplou os diferentes atores profissionais da escola. Então, eu vou pedir, Marisa, você pode voltar, você chegou a entrar nesse assunto, você pode voltar e traçar um pouco esse perfil, quer dizer, quando o Fundeb fala, o novo Fundeb, né, dos profissionais da educação, não é mais apenas profissionais do magistério. Eu sei que tem uma polêmica do passado, mas daqui para frente, quer dizer, como é que esses distintos profissionais serão considerados e quais as condições para que eles sejam considerados? Aí, desculpa, eu só me alongar num detalhe. Uma coisa que me provocou muita indignação foi esse empobrecimento do contexto escolar pela terceirização dos serviços de merendeira, dos serviços de portaria, vários serviços que a escola tem, exige, necessita, foram sendo terceirizados e as empresas que terceirizam, oferecem mão de obra terceirizada, raramente distinguem quando colocam um profissional na escola, ou colocam no hospital, ou colocam numa delegacia, ou colocam em outro lugar. E nós, educadores, achamos que escola é lugar para educadores, que todos somos educadores quando nos envolvemos com a atividade escolar. Como é que a gente pode ter um olhar sobre isso, que, de fato, esse recurso não seja, como o nosso querido Miguel lembrou, né, para fazer da escola um cabide de empregos, como hoje se faz com a questão, a maioria dos nossos diretores de escolas municipais e também estaduais não são alçados ao cargo por razões técnicas, não raras são razões políticas, e aí você tem uma convivência na escola que nem sempre a aprendizagem é a prioridade, podem ser outras. Então, como é que a gente consegue preservar a educação dessa indesejada invasão de interesses externos às suas finalidades? Olha, essa questão é fundamental, mas, na realidade, ela vai muito além do Fundeb, né? O que o Fundeb faz é apenas subvincular uma parte dos recursos do fundo em cada ente federado brasileiro para remuneração, antes dos profissionais do magistério, agora dos profissionais da educação. As várias outras questões que a Bia trouxe têm a ver com carreira do magistério, com carreira dos profissionais da educação, que não guardam relação direta com a emenda constitucional e com a lei de regulamentação do Fundeb. Depende da lei da carreira de cada município, de cada estado brasileiro. Mas vamos focar na questão do conceito, né? Olha, na realidade, professor é uma categoria, magistério é mais do que só professor, inclui o professor, o docente, o regente de sala de aula, dos diferentes níveis da educação básica, mas o magistério inclui também o coordenador pedagógico, o diretor de escola, o supervisor educacional, o orientador educacional, e isso é muito variado entre as leis de carreira do Brasil. Tem leis de carreira do magistério que só tem o cargo de professor, e o professor desempenha todas essas funções, tem outras carreiras que têm cargos diferentes. Por exemplo, no estado de São Paulo existe o cargo de professor, o cargo de diretor de escola, provido por concurso público, e existe o cargo de supervisor de ensino. No meu estado, no Rio Grande do Sul, existe o cargo de professor e o cargo de especialista em educação, que aí é o orientador, o supervisor, o administrador, né? Cada carreira é diferente, mas o que importa é magistério inclui a função de docência e as diferentes funções de suporte pedagógico direto à docência. Diretor, coordenador, supervisor e orientador. Mas, além disso, para uma escola funcionar, ela tem que ter um funcionário, um servidor na secretaria, se ela for uma escola grande, um servidor na biblioteca, um porteiro, uma merendeira, o pessoal de limpeza, cada vez mais o pessoal de tecnologia, né, que coloque em funcionamento a internet, o mundo digital, para que as atividades escolares possam acontecer. O que a gente defende, e na linha com o que o André disse, é que todo mundo que interage com os alunos numa escola é educador, né? A merendeira está exercendo uma função educadora, o porteiro também, e que, portanto, essas pessoas têm que ser adequadamente formadas para trabalhar dentro das unidades de ensino. Ser cozinheira numa escola não é ser cozinheira num restaurante ou num hotel.
ser porteiro numa escola não é ser porteiro num banco ou num prédio comercial em geral. O que a legislação, a emenda do Fundeb está fazendo? Ela está ampliando a subvinculação de recursos do Fundeb de 60% para a remuneração de profissionais do magistério, para 70% para a regulamentação dos profissionais da educação. Agora, a grande questão vai ser na lei de regulamentação e depois na lei federal de regulamentação do Fundeb e depois na lei de de todos os entes federados, a compreensão de quais são esses profissionais da educação que devem e que podem ser remunerados com esses 70%. Eu queria só dizer mais uma coisa, André, mudando de assunto. Eu sempre digo o seguinte, nós precisamos de mais recursos, sim, mas nós precisamos também, como disse o Miguel, de boa gestão desses recursos. Não adianta botar mais recurso em gestão que não está boa, vai botar dinheiro fora. E eu dou sempre um exemplo contra mim, para vocês perceberem, se a gente tomar o valor por aluno do Fundeb do estado do Rio Grande do Sul, ele é o segundo do Brasil, só fica atrás de Roraima. É maior que São Paulo, maior que o Rio, maior que Minas, maior que o Distrito Federal. O Ceará, que virou uma referência de boa gestão, é um dos estados que recebe complementação da União, então que tem o menor valor por aluno do Brasil. Façam uma consulta, todo mundo que está nos assistindo pode fazer isso, no site do INEP sobre o IDEB. O IDEB da rede pública do ensino fundamental do Ceará é maior do que o IDEB da rede pública do ensino fundamental no Rio Grande do Sul. O IDEB do ensino médio na rede estadual do Ceará é maior do que o IDEB da rede estadual do Rio Grande do Sul. Então, vejam, a gente precisa de mais dinheiro, sim, mas a gente precisa saber usar o dinheiro, senão é dinheiro posto fora pelo ralo. Precisamos das duas coisas. No caso dos diretores, por exemplo, que vocês enfatizaram, não dá para ter indicação político-partidária, não funciona como elemento de qualidade. E eu gosto muito da estratégia que está no Plano Nacional de Educação, promover o processo de escolha e indicação dos diretores, considerando que critérios técnicos de desempenho e de merecimento com participação da comunidade escolar, porque o diretor é um líder, e líder a gente não mede com prova escrita, a gente mede na relação com os outros. Mas não pode o diretor ser alguém de fora do sistema de ensino, ou um professor que é brilhante professor de português, mas a gestão tem um conjunto de desafios muito maiores do que a sala de aula. Então, a gestão da escola e um bom processo de escolha de diretores, combinando critérios técnicos com critérios de participação da comunidade escolar, é uma questão central para melhorar os resultados educacionais. Mais dinheiro, sim, mas medidas como essa, necessariamente. Muito bom, muito bom. Nós, infelizmente, temos pouco mais do que 15 minutos para tanto assunto pela frente. Então, eu vou botar uma questão que eu acho uma questão muito complexa, e peço a vocês que, à vontade, comentem, né? Romeu, Miguel e você, Marisa, que está prevista na legislação, no novo Fundeb, que parte dos recursos serão destinados à melhoria de resultados educacionais. Bom, o que eu estudo e compreendo é que a maior variável de aprendizagem e resultado escolar é o nível socioeconômico da família, a escolaridade da família, né? Eu já escrevi alguns textos dizendo a educação, por enquanto, ainda é uma herança de classe. Como é que ela se torna um direito de todos? Né? Eu acho que o Brasil está vivendo essa transição de uma educação que sempre foi um direito de classe. Se você pegar o perfil de quem se forma nas melhores universidades brasileiras, sempre foi o perfil de quem vinha de famílias altamente escolarizadas. Agora, acho que as ações afirmativas, a ampliação das redes, são mecanismos que estão permitindo ampliar um pouco o acesso à educação. Mas se você remunerar por resultado, nós não vamos estar, de alguma maneira, aprofundando desigualdades. É uma preocupação, eu queria... Miguel, você que é um professor tão apaixonado e apaixonante para quem convive com você na educação, como é que você vê essa lógica
de remuneração por resultado. São Paulo adotou, né, alguns procedimentos de remuneração de professores por resultados educacionais. Como é que você avalia esse procedimento? Bom, eu particularmente não gosto, porque acho que cria uma certa lacuna, né? Os bônus que a gente criou há um tempo atrás não deram bons resultados. Teve uma pergunta aqui sobre voucher, né? E a ideia de se dar o dinheiro para o trabalhador e ele vai lá e escolhe para o filho o trabalho. Eu tenho uma preocupação, eu acho que também não acho que as pessoas têm mérito e devem ser reconhecidas e tal, mas eu sempre tenho preocupação quando essa remuneração é via dinheiro, né? A gente tem vários lugares do mundo que a gente viu, inclusive, algum tipo de corrupção no processo. Nos Estados Unidos mesmo a gente teve processo de corrupção. Então, e às vezes, quando você foca demais em um determinado setor, por exemplo, é muito comum você ver em alguns municípios ou escolas focar em língua portuguesa e em matemática, que é o que vale mais nas notas, né? Então, eu acho que é necessário ter um mérito, mas, assim como o voucher, é necessário uma escola pública consistente, né? A ideia de voucher Por que uma escola pública? Porque a escola pública representa uma estratégia de nação, um sonho de nação. E quando você tem esse sonho, você espalha para todas as escolas. Quando você tem ou voucher ou um tipo de remuneração diferente, essas remunerações começam a derivar para desejos individuais, né? Então, eu não sei como fazer, mas acho que do jeito que foi feito no Fundeb, não acho que seja ruim, porque, de alguma forma, não retirou totalmente, ampliou aqui, criou-se um dinheiro a mais para isso, né? Mas, de alguma forma, esse tipo de projeto, pelo que eu vi, acaba criando algumas confusões individuais, pessoas que individualmente querem obter os seus recursos. Então, acho que a gente tem que discutir mais e acho que a gente tem que pensar mais num modelo mais equânime, mais próximo de um projeto de educação de nação igualitário, que de alguma forma entregue a todos a boa qualidade e que todos os professores recebam bem. Então, eu tenho uma preocupação, e todos os municípios, no caso, também. Tenho uma preocupação, mas acho que é um experimento. Acho que a gente pode pensar nesse experimento e saber que já aconteceram problemas em outros locais. Romeu, como é que você vê esse critério de distribuir por resultado? Bom, concordo com tudo que o Miguel falou, né? Mas trazendo a questão para o Fundeb específico, né? O Miguel acho que apontou mais a questão professor, escola, eu concordo, eu acho que é sempre perigoso, mas trazendo para o nosso campo, e aí nós estamos falando de 2,5% que poderão, né, que é dinheiro a mais, como a Marisa disse, assim, o Guedes nos deu, vamos fazer o melhor uso dele, né? Eu penso o seguinte, André, e aí aprendi isso muito contigo, assim, quais são os bons indicadores que a gente sempre defendeu? Que precisa ter um bom sistema educacional? Acesso, permanência e aprendizagem. Isso a gente sempre defendeu. Então, distribuir dinheiro para uma rede, lembrando que os 20,5% já estão distribuídos por outro critério, mas para uma rede que se esforce mais pelo acesso, permanência e aprendizagem, e fazer isso de forma a comparar uma rede com ela mesma, que é medir o esforço, eu confesso que eu tenho muita simpatia. Agora, reafirmo o que eu falei antes, eu acho que isso, para os formuladores, tem um desafio gigantesco. E aí me parece, e eu reafirmo isso, trazer o TCU, porque para discutir FPM, para discutir uma série de outros critérios, o TCU entra. Vai lá, fiscaliza todo mundo. E quando se discute Fundeb, todo mundo, ninguém quer entrar. TCU não quer, CGU não quer, FNDE não quer, Tribunal de Contas de Estado não quer. E nós estamos falando agora de alguns bilhões do maior fundo do Ministério da Educação. Se o TCU não tiver comprometido com o Fundeb, eu não sei qual o sentido da existência dele em matéria educacional. Vai continuar fiscalizando
10 mil reais que transfere para PDDE. Então, eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade gigantesca. Mantidos 10% lá no VAAF, possibilidade de criar um VAAT real, que a gente possa discutir dinheiro real que está lá, livre, disponível para o município. Por que eu reafirmo a questão previdenciária? Porque Marisa foi de Secretaria de Estado e sabe. Uma coisa é o dinheiro contábil. O dinheiro contábil que um secretário de Educação do Rio Grande do Norte tem hoje é zero. Porque 100, 110, 120% do dinheiro está lá em folha. E está em folha porque é fortemente afetado por previdência, por uma série de outros mecanismos. Nós precisamos também pensar a questão dos governos estaduais. Eu acho que ela não está muito pensada. Porque a gente sempre viu e vê os governos estaduais como os primos ricos, para além da União, que é o primo milionário, né? Mas os estaduais têm que transferir dinheiro para o município. Uma hora, nós temos que começar a entender. As redes municipais são redes muito mais jovens, as redes estaduais são redes muito mais velhas, com um peso muito grande. Como é que a gente agora, no Fundeb, faz isso? Porque a gente precisa fazer isso. Eu preciso fazer a discussão. Marisa foi, mas a gente tem lá Minas Gerais, que não tem um centavo, Rio Grande do Norte, que não tem um centavo, e eu não vou citar outros, vou citar os que a gente, o Rio Grande do Sul, a própria Marisa já citou. Então, essas discussões, eu acho que passam da gente transformar o mecanismo desse Fundeb que foi criado, que eu acho que ele é maravilhoso, e fazer dele um instrumento potente para aquilo que a gente acredita. Agora, só uma parte, eu diria o seguinte, Miguel, eu tenho voucher. Eu escolhi a escola dos meus filhos, inclusive a escola que a filha do André dá aula. E o governo federal me dá dinheiro para pagar parte. Só que ele me dá esse dinheiro via o retorno no imposto de renda. O Brasil é um país de voucher, para classe média alta. Quando se discute, né, tirar esse voucher e dar voucher para pobre, a discussão não é bem por aí, né? A gente tem essa discussão sempre mal parada na sociedade brasileira, sempre muito mal discutida. O Brasil tem voucher. Eu acho que a gente tem que dizer isso. Tem voucher. Tem voucher aí, tem voucher indireto no subsídio das escolas católicas, confessionais, comunitárias, universidades, né? Então, a gente só não chama disso e a gente não fez um sisteminha que cada um escolhe a escola, mas é só para polemizar. Não, ótimo. A gente está discutindo isso agora na reforma tributária, né? Estamos discutindo isso. Só complementando, me desculpe, Marisa, tenho certeza, mas assim, eu falo que eu fico sempre desconfiado porque agora fica parecendo que foi muito fácil conseguir os 23, né? Mas a desconfiança ora, o principal item do Fundeb é ICMS. O que esse pessoal vai fazer com o ICMS? Isso me dá calafrios para a gente que está na educação, né? O que será feito com o ICMS, né? Isso, o salário da educação, tá todo mundo muito tranquilo com o salário da educação, isso também me deixa muito incomodado quando eu vejo todo mundo muito tranquilo com o salário da educação. Será que estão pensando algumas coisas do salário da educação que via de regra a gente sempre ouve? Então, assim, essas coisas me deixam um pouco preocupado, né? Como é que vai ser esse futuro. Mas me parece que as conquistas que estão ali no Fundeb são inegáveis, e eu diria para vocês, eu acho que nem nos melhores do meu sonho imaginava que teria aquilo. Não sei se eu Maria. Bom, te merecia, né, um sonho, né, Romeu? Porque depois de tantos pesadelos na área da educação, cara, tinha que ter um sonho realizado, né? Então, parabéns a todos os envolvidos. Eu vou passar para a Marisa, mas só para... Estamos chegando ao fim, ainda temos uma rodada rápida. Eu só queria lembrar um comentário breve que a Marisa fez, né? O Fundeb, no ano passado, movimentou 158 bilhões mais 15 bilhões que a União complementou. Chegamos a ser mais de 160 bilhões. Então, só para as pessoas entenderem que há um aumento do investimento na educação brasileira desde o Fundef lá atrás, em 96, a sociedade vem apostando e há resultados. Eu também não gosto desses que fazem média e só veem fracassos. Não é verdade. Você tem uma melhoria
significativa de atendimento. O Brasil teve coragem de ampliar a cobertura oficial de 4 a 17 anos, de garantir educação de jovens e adultos para quem não tem educação básica. Então, há uma narrativa que tenta desqualificar a educação brasileira, mas nós que estamos de dentro sabemos que a narrativa que se corresponde aos fatos é que ampliou a cobertura, ampliou a aprendizagem nos anos iniciais, os resultados de débitos iniciais são muito expressivos, anos finais estamos com dificuldade, ensino médio com enorme dificuldade. Mas não, e também uma questão que eu não posso deixar de falar, a educação sozinha não vai resolver os nossos enormes problemas. Né? A desigualdade não está só na educação, talvez a educação, inclusive, seja menos desigual dos serviços públicos oferecidos, porque tem a cobertura ampla, enfim. Então, Marisa, desculpa meu proselitismo, mas... Meu Deus, vários assuntos. Primeiro, reforma tributária é um tema da pauta, e com certeza ela é essencial para promoção de equidade na sociedade brasileira, e quando ocorrer uma mudança de cesta de tributos, provavelmente a gente vai ter que alterar a composição do Fundeb. Essa questão do desconto da educação privada para a classe média alta e alta no Brasil é um horror, né? Sem falar do fato que a gente cobra mais, tributa mais o consumo do que a renda e a propriedade, prejudicando os que ganham menos, os setores de mais baixa renda da sociedade brasileira. A questão do ICMS que o Romeu trouxe, uma mudança da PEC, da emenda constitucional do Fundeb, é a repartição da cota municipal do ICMS no interior de cada estado, dizendo que no mínimo 10% dessa redistribuição deverá ser feita por indicadores educacionais. Isso baseado no modelo bem-sucedido do Ceará. Mas significa que cada estado brasileiro tem o prazo de 2 anos para elaborar a sua lei, dizendo que indicadores serão esses. E eu sempre chamo a atenção que no Ceará deu certo, porque existia um regime de colaboração entre o Estado e os municípios que antecedeu a essa mudança da lei estadual. Não adianta fazer essa mudança da lei estadual e achar que tudo vai correr bem. Não é assim, né? É importante, mas é um desafio para cada estado brasileiro. Os municípios de cada estado têm que interagir com o executivo e o legislativo para fazer essa lei, né? E inativos é um problemão, Romeu, foi uma das questões mais polêmicas no final. Eu tenho a seguinte posição, pessoal, eu acho que pagar inativos e pensionistas não é manter e desenvolver o ensino. E no orçamento público, previdência é uma função e educação é outra função. Só que, até agora, vários estados vêm fazendo isso com aprovação das suas contas pelos respectivos tribunais de contas. Então, como é que numa única canetada, tu diz que a partir de 1º de janeiro do ano que vem não pode mais fazer isso? De acordo com dados, o que se queria? Regra de transição. Se queria um prazo definido nas disposições transitórias da Constituição para que os estados que usam esses recursos, e olhe, pelos dados da consultoria da Câmara, das 27 unidades federadas, 14 usam recursos de inativos. 14 sem recursos de inativos não chegam aos 25%. Né? Então, é um negócio sério, muito mais nos estados, porque tem redes mais velhas, ofereceram primeiro a educação escolar, do que municípios. Mas municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina já têm esse problema, pelo perfil demográfico das suas populações. Então, um problemaço, né? Não ter sido prevista a regra de transição na emenda constitucional do Fundeb. Eu cheguei a dizer para deputados, o que vocês querem? Que a Constituição não seja cumprida no ano que vem? Ou colocar na cadeia um conjunto de governadores e de prefeitos? O que isso vai contribuir? Não é assim que se mudam as coisas, né? E resultados, André? Olha, eu tenho assim muito desconforto com a distribuição de recursos básicos de manutenção e custeio para resultados. Eu sempre dou um exemplo bem assim para a população, né, para o cidadão comum entender. É como se um pai tivesse sentado na mesa com os 2 filhos e dissesse para ele, para um deles, como tu não está saindo bem no colégio, tu vai passar uma semana sem almoçar. Não pode ser assim, certo? Se tu não sair bem no colégio, tu não vai na festa do fim de semana, tu não vai ganhar aquele tênis novo que tu quer, mas não o recurso da alimentação, certo? Quando a gente está falando de Fundeb, a gente está falando do recurso básico de manutenção e custeio.
Se a gente distribuir esse tipo de recurso para os resultados, a gente corre o risco de aumentar as desigualdades. Dá mais para quem já sai bem e deixar quem tem menores resultados e, portanto, mais dificuldades, com menos recursos, né? E a gente tem que ter presente sempre que mais da metade do resultado educacional de aprendizagem é determinado por fatores externos, pelo nível socioeconômico dos estudantes, o nível de escolaridade dos seus pais, dos adultos que cuidam deles. Então, não é trivial fazer esse cálculo. O Ceará tem uma experiência muito legal. Ele tem premiação, mas a premiação é um dinheiro para a escola, e a escola que saiu melhor tem que assumir a responsabilidade de tutoria de uma escola que saiu não tão bem nos resultados. Não pode ser tão simples assim, né? Eu não sei, o desafio de regulamentação dessa questão vai ser muito grande, e eu sempre chamo atenção para a gente ver como não adianta sonhar e colocar em Constituição e lei coisas que a gente não consegue cumprir depois. A emenda constitucional do Fundeb, da atual emenda 53, dizia que até 10% dos 10% da complementação da União ao Fundeb poderiam ser distribuídos não por matrícula, mas por programas de melhoria à qualidade de ensino. Sabe quando isso foi feito? Nunca. Nunca se conseguiu pactuar que programas seriam esses que mereceriam um recurso a mais. Aí veio a lei do piso e disse que esses 10% deveriam ser complementação da União para pagamento do piso. Nunca se conseguiu lá na Comissão Intergovernamental do Fundeb pactuar que condições... Claro, eu não gasto 25% e a União tem que me dar mais dinheiro? Não dá, né? É a mesma coisa que um filho diz assim, botei fora a minha mesada, me dá mais mesada. Não pode ser assim, né? Então, nunca se conseguiu pactuar na Comissão Intergovernamental do Fundeb que condições o ente federado deveria apresentar para que ele pudesse receber recursos da União, além do Fundeb, né, para o pagamento do piso, para integralizar o pagamento do piso. O que aconteceu? Esse dinheiro é distribuído pela matrícula até hoje. A gente não conseguiu distribuir por critérios diferentes. Então, vamos ter muito cuidado. A gente pode regulamentar de um jeito que prejudique a promoção de equidade, ou a gente pode terminar não conseguindo fazer nada. Agora, chama atenção também para o seguinte, foi introduzido na Constituição, no artigo 211, pela emenda constitucional do Fundeb, um princípio que eu acho fundamental, que cada governo, cada ente federado, exerça função redistributiva em relação às escolas da sua rede. Ou seja, se tem uma escola com alunos de nível socioeconômico mais baixo, tem que receber o dinheiro para manutenção e custeio maior. Se a escola tem alunos com nível socioeconômico não tão baixo, tem que receber menos recursos. Isso, na LDB, só estava previsto para os municípios em relação às suas escolas. É só um princípio, tem que ser regulamentado em cada rede de ensino, mas pode ser uma das condições para receber um dinheiro a mais. Quem fez isso? Quem está fazendo essa ação redistributiva em relação às suas escolas. Isso é promover a equidade. Bom, nós chegamos a 1 hora da nossa conversa, muito rica, muita conversa para frente. Eu vou querer que a gente volte a conversar na hora da regulamentação, mas Marisa, Romeu e Miguel, a intervenção de vocês me chamou a atenção para um detalhe muito relevante, né? Talvez seja agora a hora em que os docentes tenham que entrar mais no debate, os profissionais da educação tenham que entrar mais no debate, trazendo essas perguntas que vocês aqui trouxeram. Quer dizer, qual é a regulamentação que vai garantir maior equidade? Qual é a regulamentação que vai garantir que a escola tenha melhor infraestrutura? O debate sobre o CAC, como é que ele se traduz em melhorar a infraestrutura de escolas como um todo, e não apenas uma lista? Como é que ele garante essa base comum, né? Eu insisto nisso, quando você pega o censo do INEP para ver a infraestrutura das escolas, não há laboratório de ciências, não há espaço para atividades artísticas, para atividades esportivas, as quadras são em pequeno número, em pequena proporção. As escolas municipais, e agora com a pandemia, a infraestrutura tecnológica das escolas se mostrou insuficiente para enfrentar
vamos agora, inevitavelmente, passar por um período de ensino híbrido, temos que ter infraestrutura, enfim. Então, há muitos desafios pela frente. Eu queria agradecer muito a vocês, ouvir muitos comentários elogiosos às informações que vocês trouxeram, saudar muito o querido Miguel pelas preocupações que traz com relação a uma equidade ali do direito da aprendizagem, né? E agradecer a disponibilidade de vocês. Teremos outra oportunidade. Por favor, acompanhem e nos mantenham informados sobre o Fundeb. Muito obrigado a todos e seguimos. Sim, quinta-feira que vem temos um outro debate muito rico, em parceria com a Unesco, sobre a produção, um debate relevante. Vamos tratar dos temas do epistemicídio, a questão do acesso ao conhecimento como bem comum, que é uma plataforma da Unesco, é uma agenda da Unesco, termos essa reflexão sobre o conhecimento como bem comum. Então, obrigado. André, antes de fechar, queria indicar o nosso livro, especificamente em 2 páginas maravilhosas, que fala do Fundef e do Fundeb. Eu acho que o Fundeb e o Fundef e o novo Fundef são exemplos, o novo Fundeb, são exemplos de política. Eu acho que, se alguém fosse fazer um doutorado sobre o que é política, esse Fundef, Fundeb e novo Fundeb são uns exemplos maravilhosos, e a gente tem nesse livro 4 décadas de gestão educacional, do Antônio Góes, que vai lançar um livro, dia 8 aqui, né, André? Sim. Dia 8, um livro sobre diretores de escola. Então, só quis lembrar isso, porque esse livro é maravilhoso e o livro que ele vai lançar dia 8 também. Muito obrigado, Miguel. Obrigado pela lembrança, obrigado a todos. Estamos juntos. Valeu. Tchau.